Bora lá, galera, vamos falar do clássico Santos e Corinthians. O Santos venceu o Corinthians e o Corinthians segue na zona de rebaixamento, né? Equipe que ocupa a última colocação, né? Equipe que tem 5 derrotas e uma vitória no Campeonato Paulista. Já preocupa a diretoria e a torcida corintiana também está bem preocupada com esse atual momento da equipe do Corinthians. O Corinthians corre risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, que seria o maior vexame aí do Corinthians em sua história em campeonato estadual, né? A equipe que está fazendo uma campanha pífia, perdeu para a equipe do Santos. Eu já tinha falado em outro vídeo que o Santos era favorito, né? E é favorito, né? O Santos está uma equipe muito mais organizada com Fábio Carille. E o Corinthians tudo bagunçado, diretoria não sabe o que faz, demitiu o treinador, não sabe quem vai assumir ainda, e a situação não é boa, né? E por isso que eu falo, galera, o Corinthians precisa mudar urgentemente, porque a temporada vai começar, né? E não pode começar desse jeito que o Corinthians está. Ou toma o jeito mais rápido possível, ou a equipe vai estar brigando pela parte de baixo da tabela de classificação. E o Santos, né? O Santos se preparando para iniciar a Série B, né? O Santos vem jogando muito bem, vem fazendo um bom campeonato paulista, é líder geral da competição e vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse clássico aí entre Santos e Corinthians. 3%, 9 gols marcados, só 3 gols sofridos. Carilão, carilizado, porque venceu mais uma vez e agora bateu o Corinthians, complicando a vida do Timão. E a Duda Gonçalves conta pra gente como foi o jogo. Faltava o clássico para carimbar o momento do Santos. Diante do Corinthians, não se intimidou. Aos 22 minutos, Otero cobrou e João Schmidt balançou as redes. O Corinthians tentou reação até o último minuto. Mas nem mesmo a estreia de Garro melhorou o ânimo. Pelo contrário, a 5ª derrota seguida, o pior início de Paulistão da história. Olha, a gente não pode enganar o nosso torcedor, né? Ele chegar aqui e falar que nós estamos pensando em título. Hoje a realidade nossa é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Simples assim, né? Se amanhã ou depois a gente conseguir embalar 2, 3 vitórias, e aí sim nós conseguimos vislumbrar uma situação de classificação, com certeza o Corinthians embala e vai brigar pela sua classificação. Mas no momento, hoje, a nossa principal foco é tirar o Corinthians dessa situação que, eu volto a dizer, é inadmissível e a gente não merece estar aí. 13.681 torcedores acompanharam a 3ª vitória do Santos na Vila Belmiro nesta temporada, 100% de aproveitamento. 3 vitórias em 3 jogos. E neste jogo de hoje, o Peixe ainda contou com todo mundo, né, a grandeza desse jogador, por tudo que ele já conquistou e o que ele fez e que vai fazer ainda. E a Vila, a gente vai ter que fazer a diferença aqui dentro sempre. O torcedor sonha com um reencontro todos os dias. Enquanto ele não acontece, a vitória do Santos está de bom tamanho. Tá bom demais, né, pro Nossa. torcedor do... Quer dizer, bom demais não. Um ano difícil, mas nesse momento começando bem e agora ganhando um carinho no coração também. Vitória contra o Corinthians, a gente sabe, é sempre muito comemorada por todos lá na Vila Belmiro. E é por isso que o Mendel Bidlovski também está aqui conosco para falar mais do Santos e do Corinthians, que por outro lado, hein, Mendel? 5 derrotas seguidas. 5, exato, nesse Paulistão. É isso mesmo, boa tarde Bruno, Maris, Marra, boa tarde a todos. É a 5ª vitória seguida, derrota seguida do Corinthians, que não acontecia desde 2007, na campanha do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E desde 1932, o Corinthians não tinha 5 derrotas nos 6 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Realmente um início muito ruim do Corinthians na competição, penúltimo colocado na classificação geral. O Santos mantendo a liderança na classificação geral do Campeonato Paulista neste bom momento. Corinthians aguardando, né? Daqui a pouco vai anunciar a nova contratação, o novo treinador Antônio Oliveira. A gente fica aguardando aí esse anúncio oficial do Corinthians, o técnico português que vem do Cuiabá. Corinthians precisa finalizar o acerto da rescisão de contrato com o técnico Mano Menezes. Com esse acerto aí sim
pode fechar essa contratação do Antônio Oliveira para ele ser anunciado como novo técnico do Corinthians. Ele que chega com os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazzaroni, Diego Favarin, o analista de desempenho Felipe Zílio e também o Corinthians deve contratar um preparador físico. O Corinthians espera anunciar a contratação ainda hoje. Ele é aguardado para chegar no Corinthians ainda hoje também, para ser anunciado, para ser apresentado como novo técnico do Corinthians. A gente está aqui em frente ao CT Joaquim Grava desde muito cedo e pelo que eu consegui apurar, ele ainda não está aqui. O Antônio Oliveira não chegou ao Corinthians até este momento, mas tudo indica que o Corinthians vai fechar tudo hoje para poder anunciar a contratação do novo treinador, até porque já tem domingo o jogo contra a Portuguesa, um jogo importante, o Corinthians ainda tentando, né, sair da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Não vai contar com o Romero, recebeu o 3º cartão amarelo na derrota contra o Santos, então a gente espera que nas próximas horas, aí, quem sabe talvez nos próximos dias, o Antônio Oliveira seja anunciado como novo técnico do Corinthians para poder trabalhar a equipe já pensando nessa partida contra a Portuguesa. O Corinthians que também vai trabalhando na chegada de jogadores. Mateuzinho, o Corinthians já conseguiu um acerto, 4 milhões de euros para trazer o jogador do Flamengo. E o Igor Coronado saindo do Al Ittihad da Arábia Saudita. O Corinthians já tem um acordo com o jogador, ele já está fazendo a rescisão de contrato com o clube árabe. Até o empresário dele nas redes sociais já tem publicado algumas fotos, dando indício que já está muito próximo também de ser anunciado como reforço do Corinthians. O Corinthians, neste momento turbulento, vai se reforçando e espera a chegada do novo treinador. Agora a gente vai ouvir as sonoras, as entrevistas de ontem, declarações do Thiago Kozlowski, que é o técnico interino do Corinthians, falando sobre esse processo de reformulação do Corinthians, e também o Fábio Carille falando sobre esse bom momento, bom ambiente que vive o Santos. Um prêmio para esse grupo primeira vitória desse grupo em clássico num jogo grande, né? Jogadores que chegaram, que se juntaram com os que continuaram. E assim, tá muito legal de ver o dia a dia, o ambiente de trabalho, né? E isso só traz coisas positivas, mas uma vitória importante para coroar esse início de trabalho. Eu tenho falado, né, que desde o início que eu estou muito feliz, assim, agradeço demais a diretoria do Santos pelos jogadores que trouxeram e que desde os primeiros dias de trabalho eu sabia que ia ser bom. Não dessa forma, 6 jogos, 5 vitórias, enfim, mas que ia ser bom, que ia ter entendimento, que eles iam se buscar dentro de campo. Desde o início já deixou muito claro que ia ser assim, né? A satisfação ela é muito grande. E o que eu estou dizendo, além de qualidade, são inteligentes, porque a informação está sendo rápida, jogo em cima de jogo, e o resultado está sendo muito legal. Futebol não tem segredo, né? Nós tivemos apenas 2 semanas de pré-temporada. O Corinthians, diferente dos nossos rivais, né? Teve que desmontar o seu elenco, nós perdemos 12, 13 jogadores, né? Chegaram alguns jogadores para substituir, mas a gente teve uma perca maior do que o ganho, né, nesse momento. Isso é notório, no seu público, né? Mas, ao meu ver, o resultado mais justo poderia ter sido um empate, né? Principalmente pelo que as duas equipes mostraram. E agora eu vi o número do jogo, né? Foi um jogo bastante equilibrado, com número de finalizações iguais, né? Acho que o Santos teve uma a mais. Essa tela mostra o atual desempenho do Corinthians no Campeonato Paulista e relaciona esse desempenho com desempenhos recentes e também ruins, tá? Desde 2017, os piores inícios. Então a gente tem, olha, com 3 pontos, assim como o Corinthians, os times que até foram rebaixados, como o São Bento, São Caetano. E o São Bento de novo. São Bento de novo, ali em 2021. Só que o Ituano não caiu, né? O Ituano, o Horizontino não caiu. Mas a gente vê que com esse retrospecto, 3 pontos, assim, é pra assustar, né? E é por isso que o corintiano tá assustado. Ao mesmo tempo em que o santista, ele comemora a vitória no clássico. E como o ambiente é diferente. Lembra do último clássico lá na Vila? Bomba. No Cássio lá, cara, né? Lembra? Sim. Torcida correndo, tal, portão fechado depois, né, a punição. E ontem uma sintonia, né, Neymar, festa, quase 14 mil pessoas vendo a vitória. Sempre lembrando que não é o principal objetivo do Santos na temporada, o que é muito óbvio. O Santos tem que voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro tendo iniciado bem o ano, estando em paz, jogando um bom futebol, com os jogadores entendendo o que o Carille está querendo, é um belo caminho. É um belo início. Então, está de parabéns por rapidamente detectar, contratar, acertar o time
e seguir bem. Está de parabéns. É o ponto. E foi uma equipe que também se reconstruiu. Porque tudo que o técnico do Corinthians falou sobre a reconstrução... Todos os setores. Então, porque é verdade, né? Que o Corinthians passou por uma transformação e isso atrapalhou muito o trabalho do Mano. Mas o Santos, ele também passou por essa transformação. Mudança de presidência, mudança de jogadores e caindo para a Série B. E um novo treinador. O Santos, ele termina a temporada passada com um objetivo muito bem definido para 2024, né? Como o Marra já lembrou, que é o acesso para a Série A. E isso me parece ter feito a diferença no planejamento do Santos. Eu não consigo ver isso no Corinthians. Eu não consigo ver essa transparência no objetivo do Corinthians em 2024. Assim, nem como isso foi conduzido. Então, obviamente, o Santos ele não precisou, né, oferecer uma coletiva de imprensa para falar de planejamento, para falar que o objetivo é esse, é subir, é o acesso. E o trabalho foi feito pensando nisso. O Corinthians, eu não vi isso. Também ninguém prometeu mais que isso, né, Mário? No Santos, no caso do Santos. No caso do Santos, ninguém prometeu mais que não, isso. Nem jogou lá em cima. Mas é por isso, porque se você tem uma prioridade, você não pode normalmente colocar no plural, porque você pode se perder. Então, se você tem um objetivo ali, o objetivo do Santos é subir. Então, a partir de 1 de janeiro, vamos pensar sobre isso. O Corinthians, ele não me mostrou, né? Nem do presidente, nem do novo presidente, enfim, de tudo que ele prometeu, não prometeu, fez, não fez. E eu acho que isso atrapalha o Corinthians. Hoje, para mim, o que o Corinthians ele precisa priorizar é resolver a questão da multa do Mano Menezes para poder, o mais rápido possível, contar com o Antônio no Campeonato Paulista, treinando o time, comandando o time à beira do gramado. Então, acho que ele não pode se perder em outras questões. Ele precisa correr, porque é um assunto difícil de se resolver. A gente sabe, né, que envolve dinheiro, envolve acordo, precisa apresentar isso para a federação, porque senão ele tem mais uma possibilidade de jogar para frente o que ele não pode mais adiar, que é se reorganizar. Eu tenho uma dúvida aí que eu não sei se ela é jurídica, não sei se ela certamente ela é ética, mas por mais que o Antônio Oliveira não possa ser regularizado para trabalhar na beira do campo, ele pode dar treinos para um time no Campeonato Paulista? Eu acho que pode, porque... Ele não pode assinar... Também eu estou falando aqui... ele não pode só assinar a súmula nesse sentido. Nem ser registrado, né? Como treinador... Ele não pode ser registrado como técnico. Enquanto o Corinthians não... Como funcionário do clube, ele não pode... Ele pode entrar dentro como funcionário do clube, pode entrar sim. no clube e fazer o que ele bem entender lá, mas oficialmente, saindo dali para a competição... porque tem uma questão de preparador físico, né? Claro que o Corinthians tem outros, né? Tem base, tem tudo mais, tem uma equipe. Mas o preparador físico do Antônio Oliveira é muito importante porque ele vai trabalhar os movimentos que o Antônio Oliveira quer que ele tenha. Ele vai exigir de um grupo de jogadores o que o técnico quer dele. Então, é muito importante, concordo com você. É a prioridade. A prioridade. Ô Mendel, nesse sentido, tem alguma previsão, né? A gente tem conversado, ontem você contou, né, que não vai ser do dia para a noite, mas existe uma urgência. Já existe um acerto com o Mano e uma perspectiva e uma projeção de quando o Corinthians vai conseguir inscrever o Antônio Oliveira? O Corinthians está encaminhando esse acerto com o Mano Menezes, como vocês falaram, tem a questão dos valores, também das garantias de como o Corinthians vai pagar, existe uma questão pagamento à vista ou parcelado e também essas garantias financeiras que o Corinthians tem que apresentar, garantias até por escrito que o Corinthians vai pagar o que deve ao Mano Menezes por essa rescisão de contrato. Por outro lado, existe essa urgência, o Corinthians não tem preparador físico, né, para trabalhar a equipe, tem a reapresentação hoje, mas amanhã já começa o trabalho em campo para a partida contra a Portuguesa. Então o Corinthians tem essa urgência, a expectativa do Corinthians é que consiga resolver tudo hoje para que o Antônio Oliveira já esteja à disposição para trabalhar com o time amanhã, mesmo que realmente ele possa trabalhar mesmo antes de tudo ser regularizado. Eu até imaginava até a questão de direitos de imagem, mas como a gente também não acompanha os treinos, então mesmo com um contrato não formalizado, isso é algo interno do Corinthians, eu acho que só o anúncio mesmo, ele aparecer com
uniforme do Corinthians, já seria uma outra etapa, mas de qualquer forma a comissão técnica e o Antônio Oliveira já podendo trabalhar com o time no campo já é algo. O Corinthians precisa resolver. Essa rescisão de contrato com o Mano Menezes precisa ser publicada no BID, para aí sim o Antônio Oliveira ser inscrito no Campeonato Paulista e poder assinar a súmula no jogo de domingo contra a Portuguesa. Corinthians corre, quer agilizar tudo o mais rápido possível para ter à disposição, porque esse jogo contra a Portuguesa, o Corinthians já disputou metade do Campeonato Paulista. Dos 12 já disputou 6 jogos, então são 6 jogos pela frente. Corinthians tentando sair da zona de rebaixamento, a gente viu aí o histórico, como chegar nesse momento do campeonato com apenas 3 pontos. É uma situação muito delicada, por isso o Corinthians corre para acertar essa situação do Mano Menezes, para poder fechar a contratação e anunciar oficialmente o Antônio Oliveira. Galera, a situação do Corinthians não tá boa, hein? O Corinthians não consegue escrever um novo treinador. É o que eu disse, né? É a multa do Mano Menezes, é a multa muito alta. Então, obviamente, o Mano Menezes não vai abrir mão da multa rescisória dele, né? Ele tem uma multa aí que gira em torno, acho que é 18 milhões, se eu não me engano. Então, o Corinthians tem que dar um jeito de negociar com ele o pagamento dessa dívida. Ou parcela, alguma coisa vai ter que ser feita. Mas o técnico tem que receber, né? Tá lá escrito na lei, então. Se tem a multa, o Corinthians que não tem interesse em continuar com o treinador, tem que pagar, né? Se fosse o Mano Menezes, o Mano Menezes não quer permanecer no Corinthians. Ok, então ele que pague a multa. Mas o caso não é esse. O caso é que o Corinthians não quer manter o treinador, então tem que pagar a multa. O Corinthians está em rota aí de colisão, tá difícil a situação. Restam poucos jogos e o Corinthians precisa dar uma resposta já nesses próximos jogos. Se não der uma resposta, acredito que vai ser difícil se safar de um possível rebaixamento, porque o campeonato está bem competitivo, né? E 3 pontos, na minha opinião, é muito pouco para uma equipe do tamanho do Corinthians. E já o Santos, esse ano, o Santos está mais tranquilo no Campeonato Paulista, está conseguindo fazer um bom campeonato, vai chegar nas quartas de finais, né? Eu acredito que tem grande chance até de chegar entre as finais aí da competição, né? Tudo pode acontecer. O Carille tá fazendo um trabalho bem bacana aí à frente do Santos, né? Isso daí dá muita tranquilidade também a ele e ao torcedor também, né? O torcedor que tava cheio de dúvida, agora o torcedor ficou um pouco mais tranquilo depois desses últimos jogos do Santos no Campeonato Paulista, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse clássico Santos e Corinthians.